1 Reis, capítulo 19, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o moço que o ajudava. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou eu melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um mensageiro do Senhor, um anjo, o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as pedras diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E veio a ele a voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, o teu concerto, derribaram teus altares e mataram teus profetas à espada. E eu fiquei só, buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem, unge Hazael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nice, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, outro afirmava, dizendo: também este é verdadeiramente dos seus discípulos, estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo ainda, estando a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro
E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Saindo Pedro fora, chorou amargamente. Amém. Irmãos, a doença do final do século XX e nos anos que iniciam o século XXI é, sem dúvida, a depressão. A depressão e os seus desdobramentos, as crises de ansiedade que levam à síndrome do pânico, anorexia, tantas outras doenças que derivam exatamente de um processo depressivo. O processo depressivo é quando a pessoa não encontra no seu entorno algo que dê a ela razão para viver. Quando ela não consegue entender o seu entorno, não consegue entender a si mesma, e ela desiste, ela tem uma consequência, os seus suportes de vida, os seus suportes físicos, começam a ficar abalados, e ela entra num processo de entristecimento profundo, e isso vai se agravando. Não há uma causa específica, quase sempre não há uma causa específica. É um conjunto de situações, não é algo pontual, não é o fim de um namoro, de um casamento, não é uma falência, não é a descoberta de uma enfermidade. Pode ser tudo isso, mas sem dúvida é quando ela não consegue mais reconhecer, ela não consegue mais ler uma razão para continuar vivendo. Ela não consegue significar as suas experiências. As coisas perdem o sentido. E chama-se depressão porque há um processo de afundamento em si mesma. Ela perde a razão de comer, ela perde a razão de conversar, ela perde a razão de trabalhar, de estudar, de fazer a higiene pessoal, ela se lamenta. Quando essas coisas acontecem, normalmente as pessoas correm para um psiquiatra. O psiquiatra é, sem dúvida, o médico do momento. E quem não é formado, especializado em psiquiatria, não deixa de prescrever um remédio psiquiátrico. Você pode ir num cirurgião plástico, num clínico geral, se você disser para ele que está triste, que não tem uma razão para viver, ele provavelmente vai te passar um remédio psiquiátrico, porque como médico ele pode fazer isso. Parece que o bloquinho, agora o teclado do computador imprimindo uma receita, resolve todos os problemas, mas quer saber? Resolve não. As pessoas se tornam viciadas, elas começam a andar como se fossem robôs, elas começam a ficar lerdas, elas não melhoram, elas entram num modo de vida lerdo, lento, ficam abobadas, mas não resolve. Há situações que são pontuais, quando você vai a um médico e descobre que tem uma doença para a qual ainda não há cura conhecida. E você volta desesperado, e você fica profundamente triste. Quando você perde um marido, perde a esposa, seja para uma outra pessoa, seja pela morte, quando um filho morre, quando você perde um emprego, tem família para sustentar, e você fica profundamente triste. Mas também não tem razão, não acha mais uma razão para sair, para comer direito, você quer ficar só em casa, mas são coisas diferentes. A depressão é uma coisa, a tristeza profunda é outra coisa. A tristeza nós todos estamos vivendo o tempo todo, faz parte da vida, mas parece que as pessoas hoje não querem enfrentar as suas dificuldades e as suas tristezas. As pessoas têm muito medo, elas não desenvolvem a resiliência, a capacidade de resistir às frustrações. E aí logo desmoronam, e sempre tem alguém que quer colocar um pano quente e leva para o médico, e o médico passa um remédio psiquiátrico dizendo isso é início de depressão, mas não é depressão. Essa é uma experiência humana de sempre, de sempre. O grande problema
é que nós não estamos sendo treinados para resistir às dificuldades da vida. Eu fico imaginando o que é você pegar uma pessoa como Dona Maria da Paz, mãe de um grande amigo meu, que veio de Diamantina há décadas atrás, com uma mão na frente e outra atrás, conseguiu um emprego, ficou nesse emprego durante 30 anos, o marido tinha dificuldades, bebia, dava trabalho, ela criou todos os filhos, nunca brigou com o vizinho, nunca brigou com o marido. Quando as pessoas diziam, larga esse homem, ela dizia, não, ele ainda vai melhorar. Eu não conheço uma pessoa que carrega um nome mais perfeito do que Dona Maria da Paz. De fato, ela é uma mulher da paz. E aí eu fico pensando nas meninas de hoje. Recentemente, a gente ouviu aqui na região de um menino de 9 anos que se atirou do alto do prédio porque a mãe tirou o celular, tirou um tablet, tirou um eletrônico. As crianças antigamente iam para a escola e andavam 1 hora, 2 horas a pé para chegar na escola. Hoje a escola é ali e se não tiver uma van ele não vai. Eu fico me lembrando de imagens que eu vi de pessoas na África que andavam 2 horas para se reunir debaixo de uma árvore, um cajueiro, uma coisa assim, para fazer um culto ao Senhor. Enfrentavam dificuldades 1000 para ficar ali 1 hora, 2 horas batendo palma, cantando e depois voltar naquelas estradas poeirentas. Hoje as pessoas têm uma igreja, as pessoas têm carro, têm ônibus, têm quarteirões pequenos e dão desculpas para não estar na igreja. O que falta é essa capacidade de vencer as dificuldades. E aí as pessoas normalmente dizem, eu estou em depressão. Não, você não está em depressão, você está com tristeza, uma tristeza profunda talvez, um entristecimento, mas não é depressão. A depressão é a desistência da vida. Olha aqui para mim, desistência da vida. Nós temos 2 histórias aqui. Nós temos Elias. Elias não é homem sem importância nas páginas da Bíblia. Sem dúvida nenhuma, o maior de todos os profetas bíblicos, em termos operacionais, em termos de impacto, foi Elias. Elias ora e durante 3 anos não chove, só chove quando ele ora de novo e pede a Deus, agora pode abrir a torneira e jogar água na terra. Aí Deus abre e vem chuva. Elias se coloca diante de um rei e diz para o rei, tu és o perturbador de toda a terra. Não se vendeu. Elias enfrenta 850 profetas, 450 de Baal, 400 do poste-ídolo. Elias conhecia Deus na intimidade, não há ninguém como Elias, enquanto profeta, tanto que Elias é aquele que sobe num carro de fogo, é aquele com quem Jesus conversa. Mas esse homem, enquanto homem, entra num processo depressivo, homem de Deus, mas ele entra num processo depressivo. A Bíblia diz para nós, e nós lemos, eu quero te pedir, volta os olhos aí à palavra de Deus, você deve ter marcado. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Jezabel era a rainha casada com o rei de Israel, mas ela não era de Israel. Ela era adoradora de outro Deus. Ela introduziu o culto a Baal nas terras de Israel. Ela começou a perseguir os profetas do Senhor. Ela começou a fechar os trabalhos de Jeová Deus. Ela começou a substituir a doutrina sã do Senhor Deus de Israel pelas doutrinas pagãs. Ela foi minando a fé do povo e ela começou uma perseguição e mandou matar os profetas, e as pessoas começaram a se aliar a ela, de tal maneira que de repente esse homem de Deus, íntimo de Deus, Elias, ele não tem mais lugar, não há mais quem cultue a Deus, ele não conhece mais ninguém vivo que cultuasse a Deus como ele. E aí ele toma para si a obrigação, o trabalho de dar um choque de realidade em Israel
e dizer: abram os olhos, Deus, o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento. E ele reúne então todos aqueles profetas do pós-ídolo, todos aqueles profetas de Baal, e ele os desafia, e durante muito tempo, todos aqueles homens, eles gemem, eles clamam, eles buscam de Baal um sinal, que viesse fogo do céu e fizesse queimar uma oferta que estava sobre um altar. Nada, não vem nada. Chega a vez de Elias, sozinho, mas com Deus. O pouco com Deus é muito, irmãos. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Ele manda que coloquem mais água, façam um fosso em volta do altar de pedras e coloquem água, não apenas o sacrifício, mas água também. E que molhasse bastante o sacrifício, as pedras, para ninguém dizer: ah, foi o calor do dia que fez uma combustão espontânea e o fogo aí explodiu ali. Não, não foi. E ele clama ao Senhor e o fogo desce, consome o sacrifício, torna em poeira as pedras do altar, bebe aquela água. O povo vendo aquilo, vendo o fogo cair do céu, o povo de Israel que testemunhava aquilo, cai, se lembra de Deus, não por amor, mas por medo. E dizem: só o Senhor é Deus, só Jeová é Deus. Elias diz: funcionou. Funcionou. Agora é com o povo, porque eles entenderam, eles viram milagre, eles viram poder, eles viram o Espírito, os seus olhos se abriram, irmãos, e abriram mesmo. O que não abriu foram os corações. Só se vê bem com o coração. São Exupéry disse isso no livro santo chamado O Pequeno Príncipe. Só se vê bem com o coração. Não é um livro religioso, mas tem verdades fantásticas ali. A gente vê com os olhos, mas não enxerga. Só se vê bem com o coração. Eles viram o sinal e ficaram com medo, mas o coração deles não viu o Senhor naquilo tudo. Elias não entendeu isso. Ele já vinha muito triste, profundamente triste, com a perseguição que Jezabel e Acabe haviam feito aos profetas do Senhor, aos sacerdotes, a destruição das coisas do Senhor, o fim do culto a Jeová. Mas agora ele estava alegre, porque o povo havia dito: só o Senhor é Deus. Ele disse: agora vai funcionar. Sabe por quê? Porque o povo vai tirar Jezabel do poder. O povo vai entender. O povo vai entender que não é do trono do rei que vem a bênção para uma nação. A solução para um país não vem de um presidente, de um rei, de um imperador, de uma imperatriz. Eles vão entender que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, vem de Deus, que é preciso ter vida com Deus, é preciso estar na presença do Senhor. Eles vão entender, eles vão tirar Jezabel do poder, eles vão tirar Acabe, eles vão buscar alguém que seja de Deus, e agora sim, agora Deus vai ser honrado. Irmãos, mas os olhos daquele povo ainda estavam fechados. Aquele povo era religioso, mas os olhos dos seus corações estavam fechados. Eles viam o que eles queriam ver. Eles viam apenas o que eles queriam ver. E quando eles descem da montanha, Jezabel fica sabendo o que tinha acontecido. Ela então, vociferando, com a boca fechada, ela diz: amanhã, a essas horas, Elias vai estar morto. Que os deuses dela, me façam assim outro tanto se isso não acontecer. É claro que Elias sabia. Elias ficou imaginando o povo dizendo assim: negativo, nós não vamos te obedecer. Elias ficou imaginando a guarda dizendo: não, nós não vamos te obedecer. Elias ficou imaginando que o povo agora estava buscando a Deus de verdade. Sabe o que o povo fez? O povo disse: isso mesmo, mata Elias. Nós queremos muitos deuses. O que ele fez lá em cima, aquilo foi truque. Aí o Elias disse: não é possível.
quero mais ser sacerdote, eu não quero mais ser profeta, eu não quero mais ser músico, eu não quero mais ser pregador, eu não quero mais ser nada para esse povo. Eu não quero mais trabalhar com esse povo não tem um coração em Deus. Aí ele pega o moço que o ajudava, leva, devolve à casa dos pais, diz, fica na tua cidade, andar comigo é perigoso, e ele vai embora. Acha um pequeno arbusto, um zimbro, uma árvorezinha, deita ali debaixo, tem uma sombra, e aí ele entra num processo depressivo. Sabe quando é que iniciou o processo depressivo? Olha aqui para mim. Quando Elias se sentiu só. Não foi uma tristeza profunda. Ele disse, Deus, eu não sou melhor do que os meus pais. Mataram os teus profetas, a espada e os teus sacerdotes, fiquei eu só. Eu não tenho quem anime a minha fé. Eu não tenho quem cante comigo. Eu não tenho quem ore comigo. Eu não tenho por quem lutar. Eu não tenho. Irmãos, a depressão, ela se inicia quando a pessoa não consegue ler no seu entorno algo que faça sentido. Quando ela não encontra alguém, quando ela se sente sozinha. A depressão se inicia quando você está casado e o marido não te percebe mais. Quando você é menos do que a poltrona onde ele está sentado. A depressão começa quando a esposa já não liga mais para o marido. E ele chega com um perfume de baranga e ela não nota. E ele chega com marca de batom e ela não nota. E ele vai se sentindo cada vez mais só. Os filhos, quando vão para as drogas, normalmente essas drogas entram como algo estrutural, como algo que vai dar suporte, porque eles também estão solitários, já não se sentem mais amparados. O povo vai desanimando quando não encontra nas instituições confiança. Não confiam mais nas suas instituições. Eu fico pensando, por que chamar um juiz de excelência? Porque em teoria ele é melhor do que todos os outros, ele é excelente. O que se espera de um funcionário público? O que se espera de uma professora concursada? O que se espera de um enfermeiro concursado? O que se espera de um policial militar civil concursado? O que se espera de um policial federal, rodoviário ou qualquer outro? O que se espera? Que fazendo o concurso se tenha um indício de que ele é mais excelente do que a maior parte das pessoas, de que ele é melhor. A prova não é apenas uma prova intelectual, mas deve demonstrar que ele tem ética, que ele tem valores. Mas quando você começa a perceber que essas pessoas não são melhores, que elas usam do poder que lhes é dado, da confiança do povo que lhes é dada, quando se fala em das leis, da possibilidade de julgamento, do exercício do trabalho, de forma a apenas obter o lucro pessoal, por um momento vem a revolta, depois vem o desânimo, a apatia, o desejo de que tudo exploda mesmo, que acabe logo. E na sequência entra-se coletivamente num processo depressivo. É isso que acontece. Acontece na igreja também. Quando você vê pastores gerando escândalos, músicos gerando escândalos, padres gerando escândalos, e você começa a desistir da igreja, você começa a desistir de ouvir o evangelho, entra num processo de depressão. Você pode até dizer, eu não sei exatamente por quê, mas não quero mais. Elias começou a ficar só. Sabe qual é o remédio para a solidão? Companhia. O remédio para a solidão é companhia. O remédio para a solidão é identificar-se com alguém, é encontrar alguém que seja como você. O primeiro homem entrou num processo depressivo, e aí Deus trouxe Eva, entregou a ele, ele disse, enfim, essa é como eu.
Enfim, ela é como eu, não estou mais sozinho. Eu me identifico. Tem uma identidade, é uma realidade idem. É por isso que a palavra de Deus vai dizer para nós lá em Hebreus: não deixemos de congregar como defendem alguns. Antes, façamos admoestações, chamemos atenção, digamos para as pessoas, é preciso reunir. Escola dominical, culto de quarta-feira que começa agora essa semana, culto de domingo à noite, é para vir, irmãos. Ah, mas eu tenho uma razão para não ir. Você tem 1000 razões para vir e nenhuma para faltar. Essa é que é a verdade. Ah, pastor, mas por que eu vou? Porque você é uma bênção, ou você tem uma bênção para entregar para alguém, para ser na vida de alguém. E no processo de que é dando que se recebe, você também recebe de alguém que trouxe e que é bênção na sua vida. Aí o Elias dorme. Aí acorda, um mensageiro de Deus, um anjo chega e diz: levanta, come, Deus tem um plano na tua vida. Tem água e tem pão aí, come. Mas ele estava já tão enfraquecido, porque o processo depressivo, ele enfraquece. Ele come, bebe e dorme de novo. O anjo diz: teu caminho é cumprido. Sabe o que significa isso, Tiago? Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. Deus tem grandes expectativas para você. Deus tem, olha, o teu caminho é cumprido, o teu caminho é grande, o teu caminho não é curto não. Deus não está querendo que você viva 6 meses, Deus não está querendo que você faça obra pequena. Deus tem sonhado sonhos grandes para você. Come o pão de Deus, come o pão de Deus, bebe a água, você vai ver o que esse pão e essa água vai fazer em você. Não desanima não. Olha com o teu coração para Deus, lembra que Deus é contigo. Você pode até achar que você está sozinho, mas tem 7.000 joelhos aí, olha, que não se dobraram a Baal, viu? Deus os preservou. Ele come e aí ele começa a caminhar. Irmãos, acontece algo incrível. Ele caminha 40 dias e 40 noites. Quando Deus te dá o pão e a água, irmão, você vai fazer o impossível. Você vai fazer o impossível. Eu fico pensando nesse pessoal que está cheio de mimimi. Sabe o que é mimimi? Mimimi é conversa que liga nada a lugar nenhum. Ah, eu não vou à igreja por causa da pandemia. Mentira, você não vem à igreja porque sua fé é fraca. Você não vem à igreja porque você desistiu de Deus. Ou você está num processo depressivo, ou sua fé é sem vergonha. Me perdoa, mas é verdade. Porque eu duvido que de março a agosto, final de agosto, início de setembro, que você tenha ficado trancado dentro de casa, não pôs o nariz para fora com medo da pandemia. Eu duvido que você não foi no mercado, que você não foi na loja lotérica pagar o seu boleto, que você não foi no posto de gasolina, que você não foi no posto de saúde, que você não foi trabalhar. É mentira, você foi nesses lugares todos. Quando chega a hora da igreja, diz: não, eu não vou, porque mentira. Está precisando comer o pão de Deus, está precisando beber a água de Deus. Está precisando perceber que tudo que nesse mundo passa, Jezabel passou, Acabe passou, o próprio Elias passou, os profetas passaram, os anos passaram, os séculos passaram, tudo passa. O Deus de Israel não passou, o Deus de Elias está aqui nessa noite, o Deus de Elias é conosco para sempre, o pão de Deus não passou, Deus continua dando pão. Não tenha medo da doença, não tenha medo do vírus, não tenha medo de nada, irmão, se cuide, porque é a nossa obrigação nos cuidar, mas o medo não pode entrar no nosso coração. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, é a palavra de Deus para nós. Amém. Não tenha medo de faltar trabalho, porque quem te dá pão é Deus. E se não tiver trabalho no mercado, o anjo de Deus vai te chamar e dizer: come o pão de Deus e bebe a água de Deus. Você não vai ficar na miséria, porque o justo não fica na miséria e a sua descendência não mendiga o pão. Nós somos alimentados, guardados, guiados por Deus. Essa é a nossa fé. Ou então vamos jogar isso fora, porque é isso que a palavra de Deus diz. Mas o Elias era homem, e apesar dele ser desafiado por Deus, comer o pão de Deus, ele caminha 40 dias e 40 noites, e ele desistiu, porque ele ainda se achava só em termos de companhia humana. Ele entra para uma caverna, passa por um pavilhão. Dentro desse pavilhão tem uma outra cavernazinha mais funda, um buraco. Ele vai lá para aquele buraco, fica lá no final do buraco que está dentro da caverna. E aí acontece algo incrível.
Diz que Deus passa e chama Elias. E a palavra de Deus diz algo incrível, que eu quero te mostrar. Presta atenção, por favor. Verso 8. Aliás, mito. Verso 11. E ele lhe disse: sai para fora, porque ele poderia sair do buraco para a grande caverna. Então sai para fora do buraco e da caverna. Põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Sabe, irmãos, o que eu vou dizer aqui agora para vocês é uma analogia que eu quero fazer. A minha exegese não está dizendo que é isso, mas eu vou usar isso como uma comparação, como uma analogia. Elias estava com muita raiva. A gente fica com raiva. A gente fica com raiva. Fica com raiva do médico que chega atrasado, e se você atrasar ele não te atende, mas ele chega atrasado. Fica com raiva do policial que você acha que te tratou mal. Fica com raiva da professora que não quer dar aula. A gente fica com raiva do irmão que nos tratou mal, do pastor que chamou atenção. A gente fica com raiva. E a gente gostaria de gritar, de brigar e de fazer acontecer. Esse cara devia morrer. Bandido bom e bandido morto. Sabe esse tipo de frase nazista, fascista, ridícula? Deus passou e veio algo terrível junto. Deus não estava naquilo. Elias estava com raiva de Jezabel, estava com raiva de Acabe, estava com raiva do povo, desistiu, estava se sentindo só, mas ele estava com muita raiva. Segundo elemento da depressão, e nem sempre percebido, uma raiva que não é colocada para fora. Não é apenas a solidão e a desistência, mas é uma raiva contra um sistema, contra alguém, e não sai, aquilo fica comendo por dentro. Deus nunca está na violência. A violência, a raiva são péssimas conselheiras. Se você estiver com raiva, não diga nada, não abra sua boca, fica calado, deixa a raiva passar. Se você estiver com raiva, não faz nada, deixa passar a raiva, faça depois. Se estiver com raiva, não corrija, não retruque, não responda. Aprenda a fechar sua boca, faça como o Tiago, não esse aqui, o Tiago da Bíblia: Senhor, me ensina a controlar a minha língua. Não que você não controle a sua língua, espero que controle. Irmãos, aí diz mais a palavra, presta atenção no que diz aqui. Olha lá, ainda no mesmo verso 11. Porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Terremoto balança tudo, né? Tem gente que quer resolver as coisas assim, vamos desestruturar tudo e fazer de novo. Sabe de umas coisas que eu tenho visto já há algum tempo e tem me deixado triste? Eu tenho visto gente gastando muito tempo na internet, que fala a milhões de pessoas e que fica ali, a mesma voz fica ali reverberando, né? Eternamente, para ficar falando mal da igreja, mal do sistema, falando contra o dízimo, falando contra culto, contra o Velho Testamento. Deus, talvez a sua intenção, a pessoa está com a intenção boa, ela quer mudar tudo, ela quer melhorar tudo, vamos destruir tudo e fazer tudo de novo. Não funciona. Deus não está nos terremotos, Deus está na obediência, Deus está na submissão, Deus está na entrega. Não adianta dizer, mas isso não é de Deus, a minha cabeça mudou agora. Não funciona assim. Não adianta você tentar sacudir as coisas. Não funciona, porque Deus não está em divisão. Quem está na divisão é o diabolos, o divisor por natureza. Deus é conciliador, por isso é que Deus fala para Elias: Elias, tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, 7.000 bocas que não o beijaram. Não desiste do povo, vamos juntar todo mundo, os meus filhos têm que estar juntos, os meus filhos têm que estar unidos. O diabo que diz não. Elias estava com raiva, solitário, depressivo. E aí ele diz para Deus aquilo que ele tinha dito lá atrás:
Senhor, matar os teus profetas, eu estou só, não sou melhor que os meus pais, me mata. Aí Deus olhou e disse, bom, eu te dei o livre-arbítrio, você está escolhendo o seu caminho. Eu tenho um plano para você de um caminho muito maior, o teu caminho é longo, meu anjo te falou isso, mas você quer o seu caminho só até aqui? A sua fé só te traz até aqui? Você vai sucumbir? Tá bom. Irmão, olha aqui, em nome de Jesus, Deus vai fazer na sua vida aquilo que você permitir. Deus vai fazer na sua vida aquilo que você permitir. Ah, eu estou com medo do coronavírus, eu não vou à igreja. Periga você pegar o coronavírus e se dar mal. Mesmo trancado em casa, lavando, tomando banho de álcool gel, sabe? Periga. Porque o medo anula a fé. Ah, eu estou com medo de não ter pão na minha mesa, ou tem uma crise, eu não vou ganhar dinheiro. Periga realmente você passar muito aperto. Porque você não deixa Deus agir na sua fé. Você não deixa Deus agir na sua vida. Você não deixa Deus agir nos seus planos. Você não toma os planos de Deus para você. Você olha para as coisas do homem e não olha para as coisas de Deus. Aí chega um momento que Deus diz, então tá bom, então entrega a função, Elias. Unge Razael, unge Jeú, unge Eliseu, e é a vida que segue. O que eu ia fazer na sua vida, eu vou fazer na vida do outro. Deus levantou Saul da tribo de Benjamim. Deus tinha um plano maravilhoso para ele. Deus disse, vai ser o primeiro rei de Israel, eu vou fazer grande a tua casa, eu vou fazer grande o teu nome, tu serás poderoso. Mas em algum momento ele tira os olhos de Deus e começa a olhar para as coisas da terra. Aí Deus diz, bom, não posso mais fazer tudo que eu queria fazer na tua vida, eu vou fazer na vida de outro. E Deus procura e vê um menininho que cria nele, que estava lá no alto de uma montanha, tomando conta de ovelhas, mas que amava ao Senhor, que fazia instrumentos com o que tinha. Quando matava um animal, pegava a pele, esticava, curtia, fazia um tamborzinho, batia, louvava ao Senhor, pegava um galho lá seco, puxava uma cordinha, tangia as cordas, louvava ao Senhor. Deus disse, esse menino está com o coração em mim, então o plano que eu tinha para a vida daquele benjamita, eu vou passar para a vida desse menino de Judá. E levanta Davi no lugar dele. Deus tem um plano na tua vida, Pedro, Deus tem um plano na tua vida, Beto, mas se vocês não derem lugar, Deus vai passar esse plano para a pessoa que está do teu lado. Para alguém que creia, para alguém que seja melhor nesse momento da existência. E essa pessoa vai ser usada por Deus e vai ser tremendamente poderosa na mão de Deus. Elias não fugiu a essa lei, a lei do livre-arbítrio, por causa de uma depressão que começou quando ele estava sozinho. Sabe por que a palavra de Deus diz, não deixamos de reunir? Porque quando nós estamos juntos, nós somos mais, nós somos um em Deus. Quando nós estamos juntos, nós estamos dando lugar ao ministério que Deus nos entregou, de estar na casa do Pai, de louvar ao Senhor. Eu fico imaginando a pessoa que perde a oportunidade de ler a Bíblia, a pessoa que perde a oportunidade de orar. Tem gente que não ora de madrugada, não ora de dia, tem gente que tem preguiça de orar, preguiça de levantar. Deus quer responder a tua oração, Deus quer fazer milagre na tua vida, mas você precisa dar a Deus alguma coisa, você precisa entregar ao Senhor alguma coisa. Você quer mudar de vida, mas não tem vida na igreja. Você quer mudar de vida, mas não vem à igreja. Você quer mudar de vida, mas não ora. Você quer mudar de vida, mas não conhece a Bíblia. Como é que Deus vai agir na sua vida? Nem Elias conseguiu sem tomar uma decisão. O que ele decidiu foi desistir do ministério, e desistiu mesmo. Deus passou para outro. Mas sabe, irmãos, nós lemos um outro texto. Nós lemos Lucas, capítulo 22, de um moço que não entrou em depressão, mas que se decepcionou muito com a pior pessoa do mundo para ela se decepcionar. É muito fácil quando a gente se decepciona com o outro, viu? Meu marido me traiu, descobri que tem 2 famílias, 10 filhos na rua. Você vai lá no fundo. Sua empresa quebrou, irmãos. Eu conheci irmãos que quebraram, que estiveram muito bem de vida e que quebraram, perderam tudo. É horrível você se decepcionar com um sócio que te roubou. Você se decepcionar com o outro é horrível, mas sabe de uma coisa? É mais fácil de superar, porque foi o outro. Você sempre conta a história como a vítima, você se protege, você está blindado pela verdade de que o erro foi do outro. Mas e quando você que erra? E quando você que traiu? E quando você que roubou? E quando você que pisou na bola?
E quando você tem que olhar para os seus filhos, sabendo que os seus filhos sabem que foi você. Quando você tem que olhar nos olhos do teu marido, da tua esposa, e ler nos olhos dele, nos olhos dela, a decepção que eles têm contra você, e você olha no espelho e você não consegue olhar nos seus olhos. Porque eu posso até perdoar o outro, mas perdoar a mim, às vezes é muito difícil. Mas isso não é depressão, isso é tristeza profunda. Pedro, ele tinha dito para o Senhor Jesus: ainda que todos te neguem, eu jamais vou te negar. Eu não, eu tenho certeza da minha fé, sou homem comprometido. Jesus olhou e falou: ô Pedro, para com isso, o diabo pediu para te peneirar. Você falou que você é melhor do que todo mundo, agora o diabo vai te provar. Vai te provar. Irmãos, eu contei uma história que hoje na escola dominical. Quem não teve na escola dominical, levanta a mão, por favor. Espero que você tenha uma razão boa, porque tem uma palavra de Deus para você. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Se você tem uma razão justa, tá bom, em Deus você está. Mas se a sua desculpa é esfarrapada, eu vou te falar em nome de Jesus, você está em falta com Deus. E eu contei a história de uma menina que a gente estava conversando, uma moça, hoje mora nos Estados Unidos inclusive, casada, na época não era, e que a gente falava sobre aborto. E eu citei uma pessoa que morreu num processo de aborto, o corpo foi encontrado já depois de 2, 3 dias dentro do carro, no Rio de Janeiro. E aí essa moça disse para mim assim: bem feito, ela recebeu o castigo do pecado dela. Crente. E eu disse para ela: cuidado você, quem pensa que está de pé, veja que não caia. Você não sabe o seu futuro, nem se você vai ter filha. Cuidado com o que você fala. Você está julgando a outra? Aí a conversa acabou. Sabe, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós dependemos do Senhor. É Ele que nos faz ficar de pé. Esse homem, Pedro, confiava muito nele. Quando ele disse: ainda que todos te neguem, ele estava fazendo igual aquela menina. Ela recebeu o que ela merecia. Eu sou melhor do que ela. Quando você diz que você é melhor do que alguém, o diabo, ele entra diante de Deus e diz assim: não precisa de Jesus. Ó, tem um aqui que é forte, tem uma aqui que é forte. Anula a graça, porque agora eu quero testar essa pessoa, porque ela disse que ela pode. Irmãos, eu vou te falar uma coisa: eu não posso nada, eu não garanto nada na minha vida. Eu dependo da graça do Senhor para não prostituir, eu dependo da graça do Senhor para não adulterar, eu dependo da graça do Senhor para não roubar, eu dependo da graça do Senhor para não brigar, eu dependo da graça do Senhor para continuar tendo saúde, eu dependo da graça do Senhor para pôr pão na minha mesa, eu dependo da graça do Senhor para acordar de manhã, eu dependo da graça do Senhor para pregar. Eu não tenho força em mim para nada. Se você tem, eu estou te dizendo uma coisa: você está num caminho muito ruim, se você acha que você tem força em você. Porque no momento que você acha que você é mais, que você está aguentando, que você pode, o diabo pede para te peneirar. Jesus falou: o diabo pediu para te peneirar, e eu roguei para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Irmão, não demorou muito. Pedro está lá, sentado numa roda, não estava sozinho, estava se sentindo melhor do que Elias. Elias se sentia só, mas ele não. A fogueirinha gostosa, né, Orlando? Aquelas fogueirinhas de roça, né? Talvez tivesse ali uma batata doce, uma espiga de milho, o pessoal ia comer depois. Aí alguém passa e fala assim: é um dos discípulos dele. Pedro falou: não, eu não sei nem quem é, nunca vi. A pessoa fala: sei não. Passou outro e disse: não, você estava com ele, eu te vi. Ele falou: de jeito nenhum, rapaz, o que é isso? Sentou de novo. Passa um outro texto, diz: passa uma serva. E olha e diz: mas você fala igualzinho eles, você também é galileu. A Bíblia diz que Pedro levantou, não nesse texto, mas num outro evangelho, diz que Pedro começou a xingar. Jesus não xingava, mas Pedro começou a xingar para dizer que não andava com Jesus. Naquela hora a Bíblia nos conta nesse texto que Jesus olhou para Pedro, como quem disse: você estava confiando em você, né? Ontem você disse que você não me negaria. Negou 3 vezes. 3 vezes. Aí a Bíblia diz uma coisa interessante: ele levantou e chorou amargamente. Mas, irmãos, a diferença entre ele e Elias é que ele não desistiu.
ele não se sentia sozinho, ele não estava com raiva, ele não queria acabar com tudo, ele estava decepcionado com ele, profundamente triste, mas ele achou uma capacidade de resistir à tristeza, e ele achou aquilo na fé, no olhar de Jesus, porque o olhar de Jesus não foi apenas um olhar dizendo, viu que você é fraco, mas foi um olhar dizendo, eu te perdoo, daqui a pouquinho eu vou te consolar, daqui a pouquinho eu vou te encontrar. O olhar de Jesus não foi um olhar de repreensão, mas de constatação, dizendo, está vendo, Pedro, eu te conhecia, quando eu falei lá atrás que você me negaria, eu já sabia, mas eu continuei te amando, eu não te joguei fora, eu não desisti de você, eu não vou desistir. Irmão, Deus não desistiu de você porque você usou maconha, Deus não desistiu de você porque você prostituiu, Deus não desistiu de você porque você errou, Deus não desistiu de você por nada desse mundo, Deus provou o seu amor por você em te dar Cristo Jesus, quando você ainda era pecador, agora você é santo do Senhor, mas ainda é homem, ainda é mulher, ainda falha, ainda cai, ainda tem medo. Entrega o teu medo ao Senhor, deixa Deus te abraçar, deixa Deus te consolar, não entre em depressão, não deixe de vir à igreja, não deixe de entregar a bênção que está em você, que é em você. Quando você vem, a tua presença é a presença de Deus na igreja, quando você está aqui, a tua palavra é a palavra de Deus na igreja. Deixa Deus te usar, porque Deus vai usar alguém na tua vida também nesse lugar, em nome de Jesus. E sabe o que acontece? Pedro se recolhe a sua paciência e espera por Jesus. Enquanto ele está pescando alguns dias depois, Jesus aparece e diz, pegaram alguma coisa? Não, pegamos nada, jogamos a rede a noite inteira. Jesus disse, então joga para o lado direito. Eles jogam, quando eles jogam o barco se inclina. E aí Pedro se lembra de que foi assim que ele conheceu Jesus. E alguém bate no ombro dele e diz, é o mestre. Pedro se joga na água e vai ter um encontro com Jesus. E quando ele chega lá, sabe o que tinha lá, Orlando? Mesa posta, a Bíblia diz que tinha peixe assado e devia ter pão também. Jesus estava com a mesa posta dizendo, meu filho, eu te falei que eu vinha te encontrar, já te perdoei, agora é hora de te levantar. Ô irmão, o Senhor Jesus manda te dizer nessa noite que Ele não quer que você entre em depressão, mas você precisa ter vida na igreja, você precisa deixar a raiva sair, deixar o medo sair, deixa só a fé brotar no seu coração. Deixa Deus operar na tua vida com o amor dEle, os olhos do Senhor estão postos sobre a sua vida, não precisa ter medo, o Senhor vai fazer maravilha acontecer na sua vida, em nome de Jesus. E para a gente terminar, eu prometo, só um versículo da Bíblia, abra sua Bíblia comigo, no capítulo 21 do livro de Lucas. Lucas 21, verso 19. Está escrito assim, na vossa paciência possuireis a vossa alma. Algumas traduções vêm diferente. Na vossa perseverança possuireis a vossa alma. A palavra alma é psique. É essa capacidade de se reconhecer, de achar sentido. A Bíblia diz, na vossa paciência, algumas traduções, na vossa perseverança. Você vai manter sanidade psicológica. Não se desespere, espere no Senhor. Não desanime, persevere na caminhada. Persevera na sua vida de comunidade, persevera na leitura da palavra, persevera na oração. O maestro está precisando de um remédio, porque em função de um diabetes ele está tendo um problema de vista e pode chegar a uma cegueira, mas é um remédio que até é relativamente barato. Quanto custa um comprimido? R$5.000. É quanto que você precisa? 6. Natasha, você que é boa de matemática, 6 vezes 5 ainda é 30? Então ele precisa de R$30.000. Mas o governo tem um programa de dar, o governo federal, o governo estadual. Ele entrou nos dois. Estava conseguindo, Kênia? Não. Aí ela trouxe isso para nós e nós dissemos, vamos orar. Eu até coloquei no grupo de oração, vamos orar pelo nosso maestro. Isso deve ter 2 ou 3 semanas. E nós começamos a orar. Eu ainda despertei a igreja para fazer um jejum, alguns fazer um jejum para lembrar do maestro.
Aí essa semana ela me disse, pastor, saiu, ele já vai receber. Aí eu disse para ela assim, irmã, coincidência, né? Alguns vão dizer que é coincidência. Coincidência é um dos nomes de Jesus. Quando Jesus não quer assinar o nome dele, ele assina coincidência. Não é uma coincidência só a igreja começar a orar e a coisa acontece? Não é uma coincidência que a coisa está amarrada, é só a gente começar a jejuar e buscar Deus e a coisa acontece? Eu adoro essas coincidências de Jesus, é bom. Irmão, deixa acontecer as coincidências de Jesus, na sua paciência, no Senhor, na sua perseverança, você vai possuir a sua alma, você não vai ficar depressivo e você não vai ficar em tristeza. O Senhor vai tirar você de qualquer buraco e vai te colocar mais alto do que você jamais imaginou que poderia chegar. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.